Será que o clean code piora a performance? E aí, galera, beleza? Aqui só um comentário, né, sobre as polêmicas aí dessa semana, em particular a discussão do Casey Muratori com o Uncle Bob sobre a questão do clean code afetar negativamente a performance dos software e também aquela questão lá da Amazon Prime, né, num caso lá específico, eles começaram a desenvolver uma parte do sistema utilizando serverless, basicamente na prática, são microserviços, porque são processos pequenos distribuídos, e depois eles voltaram atrás, né, e colocaram tudo num monolito. Então, só meus 5 centavos aqui sobre essas discussões. Claro, não vou conseguir me aprofundar em todos os detalhes desses casos aí, mas queria só deixar algumas ideias aqui para a gente refletir sobre esses assuntos. Primeira coisa, pessoal, que eu acho que é uma sugestão aqui para todo tipo de caso polêmico, etc., a gente precisa sempre ouvir os dois lados, né? Então, eu li toda a discussão do Casey Muratori, para não dizer toda, algumas partes lá muito detalhadas, muito baixo nível, eu pulei, mas eu dei uma corrida em toda a discussão que foi colocada lá no GitHub, vou colocar o link para vocês darem uma olhada também, para vocês lerem por vocês mesmos. E também eu vi o vídeo do Casey Muratori, que fala que o Clean Code tem horrible performance. Se a gente quer saber mesmo a verdade sobre uma coisa, se a gente quer realmente aprofundar sobre um assunto, a gente tem que sempre escutar os dois lados. A gente sempre vai ter algum viés, mas é bom que a gente tente, de fato, passar por cima do viés para a gente conseguir, para a gente chegar no conhecimento mesmo de alguma coisa. Então, primeiro eu vou discutir brevemente esse caso do Clean Code e depois eu vou falar um pouquinho da questão lá dos microserviços no Amazon Prime. Eu convido você a dar uma olhada no vídeo do Casey Muratori. Basicamente, ele fez um benchmark comparando duas coisas, tá, pessoal? Na realidade, a discussão dele foi bem focada nesse ponto, que é a questão de você usar switch ou o despacho dinâmico, ou dynamic dispatch, que é quando você usa, por exemplo, uma interface e você tem vários tipos que implementam essa interface. E aí, em vez de você ter um switch, na verdade, você vai fazer uma chamada polimórfica que vai utilizar a implementação específica do tipo. Então, é interessante que, no caso lá do benchmark do Casey Muratori, ele deixa claro que a implementação usando switch versus a implementação usando o despacho dinâmico é muito mais performática, né? Então, quando você usa lá um switch, no caso do C++, que é a linguagem que ele usou, então, o código que ele executou foi muito mais rápido com a versão de Switch. Qualquer acadêmico, pessoal, não vai levar aquilo lá a sério, né? Para você, de fato, ter um benchmark real, você precisa fazer vários testes, né? Ele só mostrou um exemplo ali, que é aquele exemplo do shape, né, da forma que é utilizado para falar de orientação a objeto. Então, minha primeira crítica é essa, né? Aquele não é um benchmark científico bem curado, né? Um artigo com aquele benchmark, por exemplo, não ia passar nem nas piores conferências. Então, para você fazer uma análise desse tipo, você precisa fazer um benchmark muito bem escolhido. Você vai ter que falar exatamente quais são as linguagens que você vai utilizar, quais são as plataformas que você vai utilizar. Por exemplo, será que no Java dá o mesmo resultado? Será que no Python dá o mesmo resultado? Então, aquele exemplo em C++, naquele código específico, do jeito que ele escreveu, de fato, a melhor performance foi do lado do Switch. Mas depois eu vi que o Uncle Bob fez alguns outros exemplos lá e a diferença foi irrisória entre usar o Switch e usar chamadas polimórficas. Mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena a gente sempre pensar nisso, né, pessoal? Em particular, quando a sua aplicação ela precisa de uma performance boa, você de fato tem que tomar cuidado, né? Se você usa muito polimorfismo, será que isso não vai afetar a performance? É possível que dentro de uma aplicação, alguns módulos você precisa ter melhor performance e outros você não liga tanto, por assim dizer. Então, eu acho que você tem que usar o bom senso, né? Se em alguma parte do código do seu sistema você precisa ter uma performance ótima, talvez valha a pena você usar um switch no lugar das chamadas polimórficas. Não tem nenhum problema com isso. E não é questão de sempre usar um ou sempre usar o outro. Eu acho que dependendo do lugar, vale mais a pena você usar um switch. Dependendo do lugar, vale mais a pena você usar o despacho dinâmico, você usar uma chamada polimórfica. A única outra discussão que eu vi ali no GitHub foi sobre a questão de uma função fazer uma coisa só, ou fazer mais de uma coisa.
né? E o Casey Muratori falou que prefere lá, por exemplo, você colocar um parâmetro, e aí, conforme o parâmetro, a função vai fazer X ou Y. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu prefiro funções pequenas que façam uma coisa só. Claro, se em algum lugar a performance importa, a gente vai tomar cuidado para ver se essas chamadas a mais que a gente vai fazer, de fato, não vai afetar a performance da sua aplicação. No geral, eu achei que a discussão foi muito boa, mas não dá para a gente tirar conclusões cabais ali dos resultados porque aquele benchmark não é um benchmark bem construído. Então eu gostaria até de ver, vou dar uma procurada para ver se não tem nenhum paper, né, não tem nenhum artigo que faz de fato, né, um experimento bem construído comparando lá você usar o switch, você usar despacho dinâmico. Na verdade, teve gente até que comentou lá, inclusive o desenvolvedor lá do CQRS, que é o Greg Young, ele comentou que as implementações mais modernas de polimorfismo, elas na verdade têm performance até melhor em algumas situações do que você utilizar um switch. Mas olha, eu vou falar que eu achei que o Uncle Bob foi até humilde lá em determinados pontos lá da discussão. Ele falou que ele deveria chamar mais atenção para a questão de performance nos trabalhos dele. Então, só um comentáriozinho sobre essa discussão. É uma discussão que vale a pena, tá, pessoal? Eu não tiro o mérito aí do Casey Muratori. Claro, foi um vídeo meio bombástico, por assim dizer, né, que atrai atenção e acho que não tem nenhum problema nisso, porque a plataforma funciona assim, né? Se você faz um vídeo aí sem uma chamada que seja polêmica, dificilmente você consegue engajamento, então não vejo problema nisso. E a gente precisa ver também o cenário de cada um, né? O Casey Muratori trabalha muito com desenvolvimento de jogos, onde de fato a performance ela tem muito impacto, né? Se o seu jogo for lento, você não vai jogar. Então, é claro, em outro contexto, né, desenvolvimento de uma aplicação web, pode ser que a performance não tenha tanto impacto assim e você dê preferência à legibilidade do código do que a performance. Mas é o que eu digo, isso vai depender de casos específicos, né? Então, vamos pegar um outro tipo de software que um editor de código. Se a gente for pegar o VS Code, eu acho o VS Code super rápido. Nunca me senti atrapalhado pela performance do VS Code. E uma coisa legal é o seguinte, por que a performance do VS Code é boa assim? Porque ele foi desenvolvido para rodar na web. Né, e para rodar rápido na web. Então, não sei se vocês sabem, mas um dos líderes de engenharia do VS Code é o Eric Gaman, que desenvolveu lá os padrões de projeto. Então, a gente pode imaginar, né, que um cara que vem desse background de design patterns e tal, a gente poderia falar, puxa vida, vai desenvolver um clean code aqui, que no fim não é performático, né? E não, o contrário, né? Na verdade, eu acho que o Eric Gama, ele teve uma ótima experiência lá com o desenvolvimento do Eclipse, que, vou falar a verdade para vocês, eu sofri muito utilizando o Eclipse. Em alguns momentos eu achei que ele era muito lento, não sei como é que está hoje em dia. Mas aí quando eu comecei a usar o VS Code, nossa, achei muito melhor, muito mais rápido do que o Eclipse. Então, eu acho que dá, né, dentro de um mesmo sistema, você utilizar bons princípios de design, bons princípios de clean code, que seja, e também você, nos momentos em que você precisa tomar cuidado da performance, você cuida. E aí talvez você vai ter que sacrificar uma coisa pela outra. Não vejo problema nenhum nisso. Computação, desenvolvimento de software, sempre sob trade-offs, né? A gente sempre está balanceando aí as variáveis para chegar num bom equilíbrio. Então, falando um pouquinho sobre o segundo caso polêmico aí da semana, que foi a questão do Amazon Prime, voltando atrás, numa aplicação específica lá, que eles passaram a utilizar um monolito. Então, várias coisas a gente poderia falar sobre isso. A primeira é que, de fato, né, pessoal, os microserviços viraram um hype mesmo, e a gente sabe que em muitos locais eles são utilizados de maneira equivocada. Então, muitas aplicações você poderia fazer um monolito modular e aquilo poderia atender muito bem a sua aplicação sem precisar de toda a complexidade que os microserviços trazem. Por outro lado, a gente sabe que tem aplicações que de fato, ter movido, né, para microserviços ajudou muito. Então, a gente não pode ser partidário com tecnologia. Em alguns cenários, vale a pena a gente utilizar uma arquitetura de microserviços. Em particular, eu acho que a questão organizacional, ela impacta muito aí. Se você tem uma equipe gigantesca trabalhando num repositório único, isso de fato vai criar problemas. E aí é que eu acho que vale a pena a gente pensar em dividir o monolito em microserviços para ajudar com que as equipes trabalhem em pequenas partes do sistema. Claro, aí você vai trazer as complicações de microserviço, porque as chamadas que eram feitas em memória agora vão virar chamadas feitas na rede, o que traz toda a instabilidade da rede, e aí a gente vai precisar tomar cuidado com isso. E, em geral, quando se usa microserviços, a gente, em geral, utiliza comunicações assíncronas,
o que também traz várias problemáticas aí para o sistema, mas é aquilo, tem o seu lugar que vai funcionar muito bem. E um outro comentário que eu vi do André Pontes, que me parece fazer muito sentido também, é que o sistema já era, na verdade, um monolito distribuído de cara, né? Se você olhar lá os serviços, como eles eram divididos, na verdade, a gente pode considerar que eles faziam parte de um mesmo domínio, de um mesmo bounded context. Então, que não valia a pena a gente quebrar aqueles serviços pequenos lá em funções. Então, desde o começo, digamos, começou errado, né? Dava para ser um monolito mesmo, não precisava quebrar em serviços, porque de fato, né, pessoal, isso é uma característica, uma das principais características de arquiteturas de microserviço. Se você precisa fazer o deploy de microserviços em conjunto, se você não consegue fazer o deploy separado de um dado microserviço, então você não tem uma arquitetura de microserviços. Você está se aproximando de um monolito distribuído. Por quê? Microserviços também é uma estratégia de deploy. A gente quer poder fazer o deploy e o lançamento separado de cada um dos microserviços. Se a gente não tem isso, é porque é sinal de que a gente tem um monolito distribuído e não uma arquitetura de microserviços. Então pode ser que seja o caso lá, né? Já era um monolito distribuído. Na verdade, eles juntaram tudo no monolito modular de processo único, o que era um monolito distribuído. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa mentalidade de partido quando se fala de tecnologia, quando se fala de abordagem de engenharia de software. A maioria das coisas se aplica bem em um determinado cenário, pode não se aplicar tão bem num outro determinado cenário, e vale a pena a gente estudar bastante, se aprofundar para saber onde vale a pena você usar X ou Y, onde não vale a pena você usar X ou Y. Só uma última questão sobre a discussão lá do Casey Moratori com o Uncle Bob. Basicamente, né, pessoal, aquela questão de switch versus despacho dinâmico, ela tem muito a ver com a questão de você usar estruturas de dados e funções sobre essas estruturas de dados versus você ter vários objetos, né, e você colocar as funções, né, o comportamento dentro desses objetos. E até nesse sentido, um deles funciona melhor num cenário e o outro funciona melhor em outro cenário. Quando funciona melhor você usar estruturas de dados com funções? Quando no sistema, naquela parte do sistema, vai haver uma proliferação de funções, né? Então, quando você precisa sempre ficar criando funções novas sobre estruturas de dados, vale mais a pena você usar estruturas de dados com funções ou procedimentos que atuam sobre essas estruturas de dados. Quando, ao contrário, as suas operações elas estão mais estáveis e o que acontece é você ter tipos novos entrando na aplicação, nesse caso, vale mais a pena você usar um esquema mais orientado a objeto. Porque pensa só, se eu estivesse usando um switch nos tipos, né, em vários locais da minha aplicação, quando eu introduzo um tipo novo, eu tenho que ir nesses vários switches e adicionar, né, um case. E por outro lado, quando eu adiciono uma função nova, uma operação nova, e eu tenho vários tipos ali, eu tenho que ir em cada tipo e adicionar essa função nova, essa implementação nova. Então ficou claro? Eu acho que é legal a gente pensar nisso. Lá na discussão, eles chamam isso aí de arquitetura focada, né, primariamente em operandos versus uma arquitetura focada primariamente em operações. Então, operando versus operação. Eu acho legal um comentário lá do Uncle Bob. Eu mesmo já falei algumas vezes isso. Às vezes o que a gente precisa é só uma estrutura de dados simples, né? Não, eu não preciso de um objeto. A gente precisa de funções que atuam sobre estruturas de dados simples. Eu tenho movido, né, o meu estilo de programação para um estilo mais funcional, no qual a gente tem estruturas de dados simples e a gente tem as funções que manipulam essas estruturas de dados. Me parece mais simples do que um design de fato orientado a objetos, onde você tem lá as operações acopladas com os dados. Mas, mais uma vez, isso é uma questão um pouco subjetiva também, um pouco de estilo e de evolução, de maturidade, mas eu acho que tem lugar para os dois tipos de arquitetura. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.